Você, instaladora, construtora, quer economizar na obra, desde o projeto, a concepção do projeto e na instalação? Então não perca esta minha palestra aulão. São 2 vídeos, onde eu vou mostrar a primeira parte para você, como entender através da norma, como é possível fazer isso. E na segunda parte eu vou provar para você através da parte matemática, do cálculo hidráulico para você. E junto com a Manco, nós vamos mostrar como essa instalação vai ser mais prática e rápida para você. Aqui é o professor Henrique. Assista e domine esse assunto. Muito bem, o Instituto de Engenharia do Paraná, a mais antiga das entidades da engenharia paranaense e a terceira do país, chega aos 93 anos com uma admirável folha de serviços prestados ao desenvolvimento e à causa paranaense e consolida, a cada ano que passa, sua presença na sociedade. Em parceria com a Manco e com o apoio da Lubrizol, o IEP realiza no dia de hoje a palestra Estudo Econômico de Projeto, utilizando o conceito de cálculo hidráulico, que será ministrada pelo engenheiro Aparecido Henriques de Pedro. A palestra trará tendências do mercado, metas, novidades da Amanco e dicas para inovar o dia a dia. O Grupo Amanco é uma companhia industrial, parte do Grupo Mexican, e uma das líderes mundiais na produção e comercialização de tubos e conexões para a condução de fluidos, principalmente água. Chamamos para fazer a abertura deste evento o diretor técnico do IEP, Ferrúcio Kochinski. Por favor. Bom dia a todos. Primeiro, é uma honra ter a oportunidade de, junto com a Manco, estarmos apresentando conteúdos voltados à área, onde, com o objetivo de disseminar conhecimento e tecnologia, pretendemos passar a manhã de hoje. Estamos muito felizes com a presença de vocês, agradecemos nesse frio que todos saíram de casa para participar desse evento. E queria agradecer aqui, nós temos conosco o engenheiro Ricardo Fedalto, que é do Conselho Deliberativo, vice-coordenador, assim como o nosso querido amigo Ricardo Vidinichi, que é do Conselho Fiscal. São pessoas que, assim como vocês, nos ajudam a fazer o IEP ser melhor do que ele é. Desejo ao professor Aparecido um ótimo desenrolar das atividades aqui e a todos que se fizerem presente. Um abraço, obrigado. Para proferir a palestra, chamamos o engenheiro Aparecido Henriques Pedro, engenheiro civil formado pela Universidade Mackenzie, engenheiro de sistemas do aplicativo para instalações hidráulicas e elétricas, incêndio, CAD-Proj e pós-graduado em computação gráfica, ministra cursos de AutoCAD e AEC. Com vários anuais publicados, colabora com matérias técnicas para as revistas CADware, CAD Design e promove eventos relacionados ao segmento de AEC, tais como feiras, palestras, workshops e participação ativa nas entidades de classe e universidades, auxiliando na atualização tecnológica. Autor dos livros Primeiras Soluções Integradas em AutoCAD, Segundas Soluções e Aplicações em AutoCAD R14, Terceiras Soluções e Aplicações de AutoCAD 2000 e Automação em Projetos Elétricos com o CAD-Proj S5 Pro Architectural Desktop 3.3, prático e fácil. Por favor, professor.
Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês, o Instituto aqui, de ceder o espaço para podermos compartilhar experiência e vivência. Para mim é sempre uma grata satisfação, primeiro pela paixão da engenharia, né? Mas principalmente trazer sempre recursos, facilidades para tornar nosso dia mais fácil, né? Nós tínhamos já um desafio da própria engenharia, né? Agora nós temos mais 2 desafios, né? Que é fazer a otimização de tempo e de custo, que eu diria, na minha opinião, são as variáveis mais complexas. Porque quando você fala diminuir prazo, você está impactando toda a cadeia já pré-estabelecida, onde nós vamos ter que rever processos, prever formas, estratégias, e principalmente. Agora, aí, quando nós temos recursos, fica muito mais viável. Agora, você ainda otimizar custos também. Então, nós estamos passando por um exercício muito forte. A palestra foi estruturada aqui em cima deste produto, que é a Monkfire, mas, principalmente, já traz um legado da parte de cálculo hidráulico já de muito tempo, já desde a década de 70, 80. Inclusive, esse próprio material já é utilizado nos Estados Unidos. No Brasil, teve a homologação nos últimos anos. Porém, existem conceitos que estão por detrás, dentro desse cálculo hidráulico, que, de uma certa forma, pela interpretação da norma que veio de fora, acabou se obtendo muitos vícios de interpretação. E o mercado, ao longo dos anos, foi assimilando isso. Tá? E com essa assimilação, o que aconteceu? Houve uma habitualidade. Né? Isso a gente sabe muito bem o que é deixar de ter um hábito. Né? Mas, quando a gente começa a enxergar, revalidar conceitos, normas, a gente consegue verificar isso. Isso aconteceu muito da parte de concreto armado. Até a década de 60 e 70, você tinha a falta dos computadores, né, em você fazer um cálculo matemático interativo e muito braçal, fazia que você tinha muita simplificação. Então, os diâmetros, os pilares, todos seguiam, às vezes, os métodos um pouco padronizados. Com o advento da tecnologia, do software, elementos finitos, você vê hoje a revolução que teve na área de estrutura. Projetos esbeltos, projetos com recursos assim que até antes não era inconcebível pela falta de uma computação associada aos cálculos. Né? Eu diria, dentro da minha visão da área de engenharia, porque, além de hoje nós vamos falar temas relacionados à parte de civil, eu tive a oportunidade de representar mais de 40 softwares aqui a nível Brasil, de empresas americanas, como a Sofdesk, a Autodesk, e nós trouxemos softwares para a parte de arquitetura, topografia, de estrutura focado aqui na nossa metodologia, e principalmente a parte de estradas, rodagens. Né? Então, a gente percebe que o processo de analogia que está envolvendo cada etapa está muito intimamente ligado aos seus conceitos, suas diretrizes, principalmente às normas. Né? E na área específica de combate a incêndio, eu observei isso de uma forma muito desencontrada, vamos dizer assim. Primeiro, pelo próprio princípio do cálculo hidráulico, ser uma diretriz que ela foi, de uma certa maneira, tendo interpretações particularizadas. Né? Nós tínhamos um grupo de network e era muito interessante, cada um propunha uma solução na área de cálculo. Cada um fazia um jeito. Fala, não, esse aqui, esse caso, assim, né? E quando começamos a desenvolver o software, o CAD Project para a parte Sprinkler, e nós fomos fazendo um network junto ao mercado, então nós encontrávamos assim, alguns perfis de profissionais, a gente chamava assim, de os gurus, né? na área de cálculo, eram pessoas bem especializadas, né? Que tinha lá a sua bagagem, sua experiência, baseada em NFPA e tudo mais, e tinha outras formas de executar. Às vezes a pessoa colocava lá uma bomba, não, essa bomba passa. A gente notava que existia uma, vamos dizer assim, uma palavra bem simples, uma adaptação dos projetos com alguma validação que consideravam satisfatório. E assim por muitos anos, e até hoje. Eu tive o prazer, eu já formei mais ou menos 80 turmas de cálculo hidráulico, foram mais de 550 alunos, a nível Brasil. E eu tive uma grata satisfação de vivenciar essa experiência, trocando essa experiência individuais com todos esses profissionais. E cada um resgatava experiências diferentes. Até aqui em Curitiba, em especial, que aqui até o cálculo é separado, o cálculo da bomba para hidrante, o cálculo da bomba reserva para incêndio. Né? Então, era uma característica, inclusive, exclusiva só aqui de Curitiba. Né? O resto do Brasil todo era possível fazer. Então, você esbarra em situações do aspectos regionais, né? Normas que foram estabelecidas regionalmente. A sorte que a Sprinkler é 10897 para o Brasil todo. Mas, se a gente pegar a rede de hidrante, é específico para cada estado.
leis, e muito dessas leis, o que acontece? Elas vêm aprovando. Então, às vezes, não é uma decisão mais técnica, às vezes é um problema legislativo. Então, você tem uma variedade de interpretação de norma muito forte a nível Brasil. Então, se um escritório de projeto faz para essa cidade é uma coisa, faz para outra cidade é outra. Em particular, do sprinkler, por ser a norma 10897 a diretriz de todas, então acaba tendo uma equalização da informação, né? E o que foi interessante nessa experiência é que nós fomos vivenciando situações do dia a dia, né? Então, principalmente, aí que é interessante a situação. Nós tínhamos a visão do projetista e nós tínhamos a visão do executor. Então, quando o pessoal ia para a obra e queria fazer um custo mais econômico, então eles passavam a fazer um reestudo do projeto que tinha acabado de receber do projetista. Você vê que interessante, tá? Então, o que acontece? Por quê? Porque ele queria economizar. Ele queria economizar. Não, vamos economizar, vamos fazer aqui, vamos trocar esse diâmetro. E surpreendentemente, eu fui acompanhando todo esse processo, porque as empresas chamavam a gente por consultoria e tudo. A quantidade, pessoal, que eu falo para você, de inadequação das diretrizes na norma era assustador. Eu falo assim, a obra com risco que era ordinário, leve, punha distribuição de risco ordinário. Hoje, nos últimos tempos, agora, recente, cada 10 projetos que eu reviso, 9 com inadequação. Ou excesso de materiais, ou excesso de... Aí, quando você comenta com o pessoal, não, sabe o que acontece? Que esse projeto tinha sido aprovado, sei lá. Não, esse aqui... Então, nenhum momento se tinha uma fala um pouco mais dentro de uma diretriz. Então, era uma coisa assim gritante. Eu comento com vocês que é algo que esta palestra ela nasceu já do reflexo de todas essas consultorias, que era muito gritante. Eu tive recentemente um case aqui de um hotel em Aparecida do Norte, que era no interior de São Paulo, e o hotel é um risco leve. Você calcula 7 bicos e pronto, simultâneo. Tudo isso aí depois eu vou dar uma aulinha para vocês aí na segunda parte do meu bloco aqui. E o pessoal calculava 14, 15, né? Aí, quer dizer, uma reserva absurda. Não, isso aí é prova. Quer dizer, existe uma preocupação muito grande da aprovação. Né? Tipo, parece que quem aprova é o é o ponto principal. E eu cheguei a dar curso lá em São Paulo para o Corpo de Bombeiro, né? Inclusive São Paulo, Minas, Bahia, Espírito Santo. E os próprios pessoal que aprova, aí o pessoal vem e fala assim, tem uma bomba genérica? Né? Desculpa a brincadeira aqui, a descontração, gente, mas existem esses aspectos que são reflexo da não aplicação do conceito. Então, quando você faz algo para adaptar, muito parece, é uma adaptação que você se sente confortável, né? Você acaba tendo isso, você não tem uma analogia efetiva do processo. Como você não tem uma analogia, você não tem como fala, contra-argumentar. E, nesse aspecto, fica a situação assim. Vou dar um outro case para vocês aqui. Um cliente meu até de Goiânia. Lá tinha um shopping, 3 andares. Tinha lá restaurante e tal, estacionamento e tudo mais. Bom, ele calculou a bomba, deu 25 cavalos, né? E tudo certinho, cálculo certo. Né? Aí foi executar. Aí o cara executou falou, não, uma bomba de 25 cavalos, não, tem que ser uma bomba de 150 cavalos. Mas por quê? Não, é que eu fiz outro... Conclusão. Aí eu expliquei para ele, não, por quê? Tem lá 70 metros coluna d'água, vazão, atende bem. Onde ele arrumou 200 metros coluna d'água? Aí teve que comprovar para ele, mostrando, disse na norma. Então, gente, eu estou assim, descontraidamente falando com vocês, mas é algo comum, que não tinha que ser comum. Tá? E até por fato da gente ter o software, CADPro, a gente tem clientes a nível Brasil, a gente vivencia muitos projetos. Né? Eu, particularmente, analisei mais de 500 projetos nessa área, com a diversidade de tudo quanto é tipo, forma, geometria e tal. Então, o que é muito comum, muito forte, é o conceito. Agora, o detalhe é que o conceito do cálculo hidráulico, ele, apesar de estar escrito na norma, a forma de interpretar ele, às vezes, ele não é tão palatável. Então, você pode, às vezes, entender parte ou não parte do processo desse contexto. Até tinha uma curiosidade que, no último curso lá da Manco,
tinha uma amiga nossa que ela participa da norma, né? E eu relatei um trecho da norma que ela mesma não tinha nem observado, assim, dentro do grupo de debate. Então, você observa que existe a situação contextual, conceitual e prática do conceito, né? E isso eu vou trazer para vocês hoje aqui na minha palestra, aí, de uma forma bem tranquila, dinâmica. Eu costumo brincar aqui, descontrair com vocês, uma forma de a gente oxigenar as nossas diretrizes, nossas ideias direitinho, tá? Mas tem um conceito que ele é clássico na área de sprinkler, é assim, existe um processo que ele é interpretativo, e essa interpretação disso no projeto abre muitas variáveis. E hoje eu vou traçar para vocês aqui uma linha de raciocínio, estruturada na norma, NFPA, vocês vão ter assim também a tranquilidade de analisar isso, tá bom? E eu tenho também, no primeiro bloco, eu vou comentar com vocês sobre estudo econômico, comprovar para vocês o que nós podemos gerar. Eu tinha uns relatos de vários instaladores, um deles a Sanidel, todos têm o depoimento deles aqui, chegaram a economizar R$1 milhão em 6 meses. R$1 milhão. Tá? R$1 milhão. Por quê? Porque a área de projeto de combate a incêndio sprinkler é a curva A numa obra. Então, vocês começam a imaginar, se a gente começa a simplificar tudo. O tubo aqui 80, não, dá uma arredondada para 100, que aí fica garantido. Tá? E vai lá, e vai. E depois, essa bomba deu 25, vamos arredondar para 30. Você entende esse nível de raciocínio? Porque isso não é segurança, é desperdício. É desperdício por falta da diretriz principal, que é uma coisa clássica da engenharia. Não é, a gente não está falando de uma coisa que é algo assim desconhecido, uma coisa assim, uma teoria, né? Uma análise de resistência do solo, que você tem lá umas características que o aparelho pegou até um certo ponto, que você foi uma condição de contorno, tudo bem. Tem alguns pontos de engenharia que você tem um índice ali que você acrescenta. Mas não é o caso da área de sprinkler hidrante. E é muito comum isso aí. E é toda semana, sem brincadeira. Você passa uns diâmetros assim que... Eu falo, por que esse diâmetro? Tanto que, até o nascimento dessa palestra aqui, nasceu quando o pessoal começou a trazer o Amanco Fire, que ele tem o diâmetro de 20. O pessoal, tem diâmetro de 3 polegadas? Porque senão não vai dar para executar. Por que 3 polegadas? Dentro do processo que se enquadra, que é risco leve, nossa, atende satisfatório. É 65, o ramal principal ali. Tranquilamente. Eu vou comprar vocês com os cálculos também. Então, hoje nós vamos mostrar aqui o conceito, o entendimento que é o estudo econômico, depois nós vamos entrar no conceito da engenharia, nós vamos passar por uma parte aqui do laboratório de aula que eu trouxe para vocês, e depois a constatação no cálculo, para mostrar para vocês terem total tranquilidade. Tudo de acordo com a norma também, não é nada paralelo à norma, nada disso, tudo é na norma, tá bom? Enfim, e outro ponto que é importante é que isso abre oportunidade para todos vocês. Isso é bom. Para quem é instalador, só para me conhecer, quem que é instalador aqui, só para me familiarizar. Tá, legal. Projetista, legal. Tá. Para os dois lados vai ser bom. Para o lado do projetista, começar a ofertar um estudo econômico. Sabe? Você entregar Qual é o meu diferencial no meu projeto? Eu te entrego o estudo econômico. Primeira coisa. Tá? Para quem está executando, primeiro já saber e poder reestudar os projetos, que hoje em São Paulo, pelo menos 30% dos meus alunos foram todos instaladores e construtores. Eles já vieram para o curso para aprender a economizar. Aí, lá em São Paulo, o pessoal acaba fazendo assim, pega o projeto, mesmo aprovado, reestuda e dá uma reentrada no Corpo de Bombeiro. Tá? Eu não sei ainda a operacionalidade aqui com relação a isso. Mas nada impede de vocês já estarem pensando de como equalizar isso aí. Porque se nós estamos falando de economias, 100, 200, 300, 400 mil numa obra, a gente tem que começar a parar e pensar, para ver os trâmites, para ver como otimizar. Tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu acho que um ponto importante também é de passar a reavaliar até os projetos, que muitas vezes tem já consultor em São Paulo, que já tem essa prévia, já pede até uma expertise do que está entregando no projeto. Que seria o normal, né? Muitas vezes o projetista ele tem um custo baixo, às vezes não quer investir em tecnologia, não no seu caso, tá? Em geral, né?
não quer investir em tecnologia, tal, quer fazer um negócio padronizado, e fala, não, eu faço tabelado aqui, dá tudo certo. Né? Então, a gente não está questionando aqui. E eu vou trazer para vocês subsídios, informações, para vocês terem total tranquilidade e transparência nisso daí, esclarecer esse tema aí, que é tão... e, olha, eu digo para vocês, é uma oportunidade ótima, viu? Porque é uma área que está crescendo, né? O Brasil, essa parte de combate a incêndio, está tendo uma outra notoriedade. É uma área muito próspera, né? Então é bom, e oportunidade de negócios, oportunidade de vender mais, prestar serviço, consultoria, otimização e entregar diferenciais, né? Então vamos lá, a primeira parte da minha palestra aqui é estudo econômico projeto, Sprinkler aberto, tá? Então, dentro dessa contextualização aqui, deixa eu só me harmonizar aqui com o aparelhinho. Aí, beleza. Assim, só para cálculo aqui do que eu vou comprovar aqui, nós usamos o FireGrid Professional, que é focado na parte grid, o Fire System Sprinkler, que é a parte de cálculo aberto, e o CAD Project hidráulico para fazer o desenho e a isométrica. Tá? Eu entreguei um folhetinho vermelho para vocês, depois tem depois um descritivo aqui, depois no nosso site, detalhes mais específicos aqui, e eu estou à disposição também de vocês, aí, se quiser esclarecer. Um ponto que é chave é o seguinte, o método tabelado. Vamos dar um refresh rápido do que foi o método tabelado. Nos Estados Unidos, as casas têm muito drywall e tem tubulação de gás passando no forro das casas, né? Aquecimento e tudo mais. Então, lá é obrigatório ter o sprinkler em residência. É obrigatório ter sprinkler. Então, o pessoal, aí, década de 50, 60, que foi uma fase onde você tinha um cálculo, tinha que se fazer computacional, o pessoal fez o seguinte, o pessoal pegou um bico, aquele padrãozinho, né, de meia, que é 50 kPa, é meio bar de funcionamento, calculou a vazão lá para 60 litros e fizeram um cálculo de uma residência, que geralmente, peraí, deixa eu até me familiarizar aqui, gente, peraí. Geralmente, aqui, ó, era em torno, numa média, de 465 metros quadrados, as casas, as residências, porque nos Estados Unidos é tudo padronizadinho, né? Aquelas casas, tudo. Então, naquele modelo, seguia mais ou menos essa metragem. Aí o pessoal fez uma tabela, por causa dessas casas dos Estados Unidos, baseando que um risco pequeno e tudo mais. Aí o pessoal deixou, foi resolvendo. Quando o pessoal começou a traduzir as normas para outros países aqui no Brasil, o pessoal trouxe as tabelas. E nas tabelas, o pessoal, legal, um bico 25, 2 bico 25, e acabou. Aí, se era um risco um pouquinho maior, já deram só uma ajeitada ali e concluiu assim. E até hoje é assim, o pessoal vai contando o bico. Até tinha um aluno que falou assim, professor, eu tenho 1000 bicos, qual o diâmetro? Eu falei, nenhum, não existe isso. Que ideia é essa? Quer dizer, você vai somar bico para contar? Porque já de cara o conceito já não estava sendo aplicado. Tá bom? Consequentemente, vamos lá reforçar, ó, o método de cálculo por tabela só pode ser utilizado em nova instalação com área máxima de 465, ou ampliação ou modificação de sistema existente. Então, ou seja, aí você pega um shopping, um estacionamento, um hotel, aí você olha lá, o cara fez o tabelado. Agora, tipo, primeira contextualização que eu faço, por que você vai fazer um projeto de mais de 500 metros quadrados usando tabelado e achar que está certo? Não. Eu estou só trazendo a norma para vocês aqui, vocês me ajudem, por favor. Né? Porque, às vezes, eu trago uma informação, não é que eu estou falando, eu estou sendo um facilitador de interpretar. E, mesmo assim, excepcionalmente, 1 metro quadrado por tabela pode ser usado em sistema com área superior, quando a vazão exigida numa tabela, que é aquela tabela lá, que ele já estabelece um volume altíssimo, e tem essa tabela, e a base da coluna principal é uma pressão residual mínima de 340 kPa. Até hoje, não vi ninguém comprovar isso aqui. Vocês entenderam o que aconteceu? O pessoal pegou o diâmetro da tabela, e não fez cálculo nenhum. Aí, sabe o que tinha que fazer? Espera aí, eu tenho que fazer uma planilha para o Corpo Bombeiro. Aí o pessoal dava um tapa naquela planilha, aí falava assim, o Corpo Bombeiro não vai ver nada disso. Você pode pôr uns valores, dar uma ajeitada ali, que eles nem vão ver. É assim, desculpa a expressão, mas eu cansei de ouvir isso aí nos meus alunos ali. Tá? Aí, então, olha só, ele põe um diâmetro que ele não sabe por que o diâmetro. Aí, na aprovação do Corpo Bombeiro,
faz uma planilha para dar uma estimada na bomba. E aí toca a obra para quem vai executar. São vocês aí que levantam a mão das obras. Vocês estão entendendo? Quer dizer, não fecha o raciocínio. Não fecha o raciocínio. E além esses volumes aqui estimados, é uma estimativa assim para lá de chutado. Tá? Para lá de chutado. Só para vocês terem uma ideia, só de uma conta rápida, depois eu vou mostrar para vocês. Um risco leve, geralmente se calcula 7 bicos simultâneos, né? E mais ou menos de acordo com o risco. Bom, enfim, dá uma média de 800 a 900 litros por minuto. Tá normal. Olha ali quanto está pondo, 2.850. Então, assim, são dados que imediatamente você já vê na prática. Aí, quando a gente começa a falar em segurança, aí você faz vezes esse valor aqui, vazão, vezes o tempo. Aí vocês vão ver a reserva técnica. Recentemente teve um laboratório, até um cliente meu, ele me ligou, né? Ele falou assim, Aparecido, passou a obra lá, tem um laboratório e tal, e o rapaz precisa da planilha de cálculo, e eles não tinham, tal, você não dá para fazer a planilha. Eu falei, tá bom, vamos fazer a planilha, né? Falei, que risco? Era risco leve, tá bom, calculei 13, dava 30 metros cúbicos, né? 30 metros cúbicos de reserva técnica, e falei, bom, atende satisfatoriamente. Tal. Aí eu falei, mas você quer que eu siga os diâmetros de lá ou a gente vai mudar? Não, já está pronto, só me faz uma planilha para atender aqueles diâmetros que ele colocou. Era de cobre, linha de cobre ainda. Aí fui ver que ele não classificou como risco leve, foi como ordinário. Então, de 7, calculou 13 bicos. Foi para 90 metros cúbicos a reserva técnica. E uma bomba que era de 5 cavalos foi para 25 cavalos. Falei, mas você quer esse diâmetro? Não, me mostra aqui para ficar tudo certo. Então, pelo tabela, isso tem 20 dias atrás. Foi assim. Aí precisa entregar, não, aí dá tudo certo, tal, não sei o que lá. Aí você vai. Agora, faz sentido a margem de segurança quando você classifica inadequado um risco? Então, para que serve a norma que está dizendo que é risco leve ordinário? Você está entendendo? Então, quando a gente começa a falar em estudo econômico, já começa daí. O quanto de economia. E é uma economia por ser mal classificada, inadequado, não uma economia assim genérica, tá? Além da otimização também. De uma interpretação. Então, eu digo que a economia nasceu da interpretação. E existiu outra situação também aqui, essa aqui tudo tabela da norma, tá? Da 10897. Que ela colocou aqui, a área máxima servida por uma coluna de alimentação. Risco leve, 4.800, ordinário. Aí, para ajudar a norma a ficar contraditória ela mesma, ela colocou aqui, extraordinário, projetado por tabela. Então, por que ela me equaliza uma válvula, tá? uma área máxima servida, sendo que ela mesma já colocou anteriormente que a tabela até 450 metros quadrados estabelece uma área de 2.300. Foi até uma contradição. E foi interessante que eu trouxe essa situação e tinha uma engenheira, colega nossa na outra turma, ela falou, pô, Aparecido, passou despercebido, vou levar isso aqui para revisar, que ela fazia parte do comitê. Eu falei, engraçado, você fala uma coisa e confirma na outra. E olha só, mesmo assim, vamos até extrapolar nesse raciocínio, se aqui no extraordinário é 3.700, aqui, ó quanto ela está considerando 2.300. Então, começa, sabe, a desconfigurar a proposta inicial do que a própria norma estabelece. Se diminuir para, eventualmente, poder trabalhar com aquela condição. Sendo que aquela condição ainda é a pressão e vazão mínima. Então, começa, sabe, dar uma confusão desnecessária, né, que ela estabelece isso aqui. Eu estou só para vocês verem ali. 2 chuveiros, 25, 3 chuveiros, 32, 5, e aí vai embora. Né? Aí o pessoal vai extrapolando aqui essas ideias e acha que isso aqui é ideia de dimensionamento. Induz você a um erro de análise, porque você começa a achar que bico faz parte do dimensionamento. E a quantidade de bico não tem nada a ver com dimensionamento. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Que é o conceito. Bom, isso é um hotel em São Paulo, que foi um case clássico que eu peguei para trazer para vocês. Né? Então, você tinha uma área de cálculo aqui, que corresponde à área de análise, e nessa área de análise ali, geralmente o pessoal pega uma área de cálculo, eu vou falar tudo isso no segundo bloco, aí depois ficam tranquilos, aí se vocês não tiverem familiaridade com essa parte. Tem uma área de cálculo que ele prevê um uso simultâneo da quantidade de bicos
Tá? E, geralmente, você coloca isso no pior local da obra, que corresponde sempre ao último andar e o mais distante, e dali a gente gera uma demanda de água. Essa demanda de água ela vai percorrer aqui a tubulação até a chegada na reserva técnica, na bomba, a gente vai prever o recalque para essa água. Consequentemente, o que eu tenho, então? Já um dimensionamento, que nasce daí. Então, esse diâmetro principal, só para vocês fazerem uma analogia, se você for seguir a tabela, que é isso que o pessoal faz aqui, ó. Um bico do chuveiro 25, 3,32, 5,40, 50, 30, vai fazendo aquela conta louca lá. O que acontece aqui? Então, esse diâmetro acaba ficando, da partir daqui, com 80, 100. Aí, quando chegou 100 aqui, o cara fala assim, pô, 100 aqui, dá uma esticada até lá, né? Pô, já está indo, aí já fica mais de segurança, né? E aí, quando nós chegamos no cálculo, olha lá que interessante. O cálculo da vazão correta já não é aquela pressão e vazão mínima que estabeleceu a tabela. Ela tem uma vazão baseada nas características do espaçamento do chuveiro, que vai atender a área de cálculo. E ali já começa a ter o cálculo certinho, a perda de carga de cada situação associada. Então, você vai vendo que o diâmetro começa lá com 25, ele é bem equalizado, chega a 50. E lá na chegada, já na bomba, ele já estabiliza no 65 e vai até a bomba. Ali lá a partir quase no início da coluna. Tá? Então, ou seja, agora você fala, cadê a comprovação? Está aqui, ó. Porque se cada bico vai dando 61 litros por minuto, 25 está justificando. À medida que vai aumentando essa vazão e correspondente perda de carga na tubulação certinha, então aumenta lá para 125, 189, vai subindo lá a vazão e a pressão. Consequentemente, o diâmetro vai subindo também. Está vendo? Então, quando a gente fala, por exemplo, um diâmetro de 50, ele está lá dentro de uns 604 litros por minuto. E lá, consequentemente, até uma pressãozinha alta lá, 10 metros cúbicos d'água. Então, ele estabiliza a vazão. Aí que é interessante, ele estabiliza porque ele está focado num grupo de bicos, de sprinkler, que daqui a pouquinho eu vou dar uma aulinha para vocês sobre isso aí. E, a partir daí, você vai ter a vazão e a pressão. Com esta vazão e pressão, você já tem aqui, de cara, já a economia. Vocês estão entendendo a economia que a gente fala cálculo hidráulico? É porque leva em consideração as características de acordo com a norma do risco, da vazão de partida e da pressão. Então, quando você só entra com a tabela, você já está majorando direto. Então, por isso que fala método de cálculo hidráulico. Porque o cálculo hidráulico, inclusive na última revisão de 2014, eles até estão proibindo o tabelado já, porque eles sabem que estão tendo... Por quê? Porque não verifica a velocidade. A velocidade é o grande vilão aqui do processo. Está vendo? Ó, apesar do diâmetro aqui, ó, a velocidade que suave aqui, ó, né? Na rede de sprinkler, é no máximo 5 metros por segundo. Tá? Apesar de não estar escrito na... As normas têm umas coisas bem confusas, né? Para a rede de hidrante, eles estabelecem 5 metros por segundo. Para a rede de sprinkler, eles não estabelecem 5 metros. Mas se adota 5 metros. Tá? Inclusive, eu até pesquisei isso, falei com o pessoal da NFPA, tudo, tá? E chegaram um valor de 5. Aí eu fui ao contrário, eu fui para o pessoal de análise de tubulação. Aí o pessoal comentou o seguinte, falou, sabe por que não pode passar de 5 metros por segundo? Por causa que começa a dar vibração na tubulação. Então, o pessoal não morre por causa do fogo, mas por causa de cair a tubulação, né? Então, é 5 metros por segundo. Então, quando você entra no tabelado, você não verifica a velocidade. Então, está aí um outro risco também para o engenheiro que está executando pelo tabelado. Tá bom? Então, esses aspectos perduraram, tá? E a habitualidade, ao longo dos anos, foram se tornando como se fosse algo assim... não sei se é a palavra certa ou é a palavra adequada para isso. Mas eu diria que foi uma adaptação e, na constatação, ficaram assim, tipo... Agora, quem pagou o ônus disso foi exatamente a obra. Né? E a eficácia, aí dentro dessas condições, a gente não sabe, na prática, o que refletiu. Né? Então, o primeiro conceito, cálculo hidráulico de uma forma direta. Né? Então, isso já impactua a economia já. Uma outra forma de economizar, isso já segue um segundo modelo de raciocínio muito interessante, que é o modelo do grid, que é o formato em grelha, que a gente chama. Né? O grid veio de grelha, né, em inglês, né?
que é justamente como se fosse um formato retangular, né? E aqui tinha uma novidade. Quando você nasceu esse modelo aqui, já nas grandes redes de distribuição de água nas cidades, já é comum usar esse modelo aqui. Tá? Então, hidraulicamente falando, não é uma situação nova. Porém, é interessante que isso aqui só se utilizava muito em galpões, porque galpões, por exemplo, em risco leve, dá 1.200 litros por minuto e tal. Já em galpões, chega a 8.000, 6.000 litros por minuto. Então, você tinha um deslocamento de um volume de água muito grande. Então, os diâmetros, principalmente aqui, oscilavam em 150 milímetros a 200, e esse aqui de 50 a 65, esses diâmetros aqui. Mas ele estabelecia o quê? Um diâmetro uniforme e o deslocamento da água para atender satisfatoriamente isso. Então, esse modelo, muitos anos, foi consagrado para só galpão e tal. Mas isso é só um pré-conceito, porque ninguém disse que o cálculo era só para galpão. Então, hoje vocês podem fazer, por exemplo, um shopping, estacionamento, situações onde você tenha mais ou menos uma média de acima de 5 sprinklers, você já é vantagem de fazer esse modelo aqui. Também gera uma outra economia. Então, a busca, muitos projetistas partem de fazer um estudo de um grid misturado, projeto híbrido, do grid com aberto, tá? Que é uma metodologia muito utilizada. Eu tenho, por exemplo, um cliente em Goiânia, hidrante. Ela começou a usar esse modelo já tem uns 10 anos, mais ou menos, para cá. Ela revolucionou o conceito de mercado. Todos os instaladores começaram a ver economia. E é interessante que o pessoal fala assim, não, eu gosto do projeto daquele projetista, porque aí dá uma economia. Aí depois a gente foi investigar justamente isso. Era o modelo. Porque aqui você divide a vazão. E como você divide a vazão, você diminui os diâmetros, apesar deles serem uniformes. Imagine isso em termos de uma obra. Você tem um diâmetro uniforme, essa redução, bucha. Aí fomos caminhando no nosso estudo. Tá? Então, você tem o quê? Primeira vantagem de vazão de diâmetro. Por exemplo, este modelo do cálculo hidráulico aberto, no sentido fluxo único, aí na engenharia básica, né, aumentou a vazão, aumentou o diâmetro. Né? Clássico aí da engenharia. Né? No grid, o fato de você dividir a vazão, você equaliza as vazões dentro do diâmetro proposto. Então, você pode ter diâmetros uniformes, e aí facilita a execução e tudo mais. Então, para quem já está executando, olha a facilidade que vai dar. Isso aqui é um case, era um estacionamento, não era depósito, 4.362 metros quadrados, K80, biquinho tranquilo, né, diâmetro de meia. E essa era a conformação. Então, o que nós tínhamos aqui nesse modelo? Ó, 25, 25, 32, 40, 50, aquela história do tabelado. Famigerado tabelado. Ali, ó. Então, até chegar ali 50, no principal 80 e vai sumindo, e vai contando o bico aí. Aquela coisa aí que eu te falei para vocês que não tem sentido. Né? Eu vou comprovar daqui a pouquinho. Aí eu peguei um fabricante, aí eu peguei o pessoal da dinâmica ali e falei, olha, faz para mim, passa o diâmetro do custo para mim da tubulação, só tubulação, tá? Só tubulação. Para eu fazer um cálculo rápido, então eu gastei aqui, né, 152 metros de 25, 122 de 32, 215 de 40, 420 de 50, 85 de 65, 110 de 80. 148 mil reais, tá? Só tubo, hein? Você falar conexão, mão de obra e tudo mais. Aí vamos propor um modelo diferente. Em vez de ter aquela distribuição no meio, inclusive eu fiz em conjunto com a FR Instaladoras, que é uma instaladora em São Paulo, isso foi um case que eu fiz com eles na época. Vamos estabelecer um diâmetro uniforme, em vez de nós pegar um diâmetro crescente, vamos estabelecer um diâmetro padrão, em vez de ser 25. E ele falou assim, até interessante, ele falou assim, ó, põe o 32, porque preço comercial para mim é igual. Então, a gente trabalhou aqui com 32, de fora a fora, criamos uma lateral de 50, e aqui a alimentação com 100. Tá? E a área de cálculo ficou aqui, de análise. Você vê que não tem problema você fazer essa conformação, tá? Consequentemente, vamos calcular. Fizemos a análise do projeto. Tá? Aí tivemos um resumo de materiais. Ó, 897 metros de 32, 355 de 50 e 20, 19, 47, 100 metros. Aí pusemos no papel o valor, ó, 132 mil reais. Tá? Então, olha a diferença, 11% de economia.
Vocês estão entendendo? Quando a gente fala economia, quando eu falei 1 milhão, eu acho que até vocês estranharam falar esse valor. É isso. Todo dia eu vejo isso. Tá? 11% de economia. Aí, conversando lá com o engenheiro, com os custos, tudo, tal, chegou a 17% esse projeto aí. Então, tanto que tem muita instaladora que põe até um departamento de reestudo dentro do próprio instalador. Para vocês terem uma ideia do que está esse modelo aí. Tá? E tem outros que até falam assim comigo, não, eu já dou meu orçamento já pensando na otimização. Para vocês terem uma ideia. Já está assim, ó. Eu já dou até o meu orçamento da obra sabendo que eu vou otimizar. Tá? Aqui outro case foi do Sul, lá bem do Rio Grande do Sul, uma indústria de trigo, né, que é uma indústria que até explode, né, um risco bem forte, risco ordinário 2, vazão 430 litros, 140 kPa. Então, com isso, o que acontece? Você tinha lá a alimentação, era uma área extremamente pequena, aqui dava mais ou menos 30 metros por 60 metros. Tá? E dentro desse modelo, ele fez a concepção do modelo aberto, que vislumbra a vazão. Como a vazão é alta, olha lá, 2 polegadas, 3 polegadas, 4 polegadas, 5 polegadas. Ele levou um susto, né, o rapaz, na época, ele calculou tudo, falou, meu, mas que diâmetro é esse? Estou fazendo alguma coisa errada. Por quê? Ele tinha na cabeça o tabelado. Vocês estão percebendo esse tabelado, que dor de cabeça gera para a gente, quando a gente começa a enxergar os desafios? E não adianta falar, não sou eu que vou executar mesmo, né? Que às vezes é uma deixa, mas não dá para pensar assim mais. Tá? 2 polegadas, 3, pô, tem alguma coisa errada. Não, está certo, porque nós estamos falando de 400 litros, 800 litros, 1.200 litros, simultaneamente ali. Tá bom? Foi, inclusive, até fez o curso, na época, eu lembro, que foi um case bem bacana. Ele fez o curso tal, e ficou e tal. Aí ele entendeu direitinho. Aí o que nós fizemos? A gente mudou a topologia para grid, que é uma outra forma de trabalhar. Calculamos as vazões, só para vocês terem uma ideia, 5.300 litros, uma pressão de 10 bar. Tá? E nesse conceito aqui, chegamos nos denominadores, e nessa obra aí 7% de economia também. Então, é muito exponencial. Né? À medida que vai abrindo a metragem, o salto da economia é gigante. Tá? Consequentemente, nós temos, então, redução do peso da estrutura, facilidade de montagem, economia de conexões, de tubulações, pode fazer análise com diâmetro econômico, vantagem comercial de compra. Vocês estão percebendo que percepção para um perfil de projeto desse? Então, se você tiver, por exemplo, um estoque com um diâmetro, para quem está executor, né, executor, um estoque ali proporcional ao que você vai executar, dá para otimizar, dá para reestudar, para readequar, de repente é um projeto existente, quer fazer uma ampliação, aí você pode fazer o cálculo, ver se passa aquela bomba, se não passa, você precisa trocar a bomba. Vocês estão entendendo? O conceito do cálculo hidráulico. Então, eu diria que esta área é uma área que, muito tempo, se sofreu por falta de conhecimento e de interpretação de norma e tecnologia. Então, foi algo meio que meio uma acomodação nesse processo todo. Tá? Estudo comparativo nas duas áreas. Então, pegamos aqui uma tese de doutorado, aqui, um colega nosso, 3.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados. Então, aí a gente foi começar a analisar o conceito das formas da topologia, que é o aberto, que é um conceito baseado na distribuição centralizada. Pegou duas áreas de 3.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados. O nosso método que nós temos aí dá como referência até 450 metros quadrados, que já está errado fazer para 3.000 metros quadrados. Mas eu tenho que falar para vocês me desculpem aqui, o meu papel aqui é ser um esclarecedor. Né? Então, lá, tubo de aço de cobre que põe a tabelinha, faz a tabelinha, 25, 25, 32, né? Faz o cálculo no software ali para contestar. Aí tinha outro anel, que é um outro conceito que o pessoal fala de fazer anel. Anel realmente não dá economia. Tá? Ele alivia a distribuição, mas a economia está nos ramais. Eu vi poucos projetos aqui no Brasil, poucos projetos de anel. Mas teve um caso específico, o pessoal dá risada, porque era da Petrobras, né? E era em Salvador, era um prédio administrativo. E o rapaz, era assim, uma torre, um quadradão,
Aí o cara pegou essa torre, dividiu no 4, foi 4 quadrados, tá? Pensa num quadrado, né? Não aproveitar o chat aqui. Pensa numa torre, era um quadrado assim. Ela pediu 4, dividiu em 4, e o sujeito, lá o projetista, começou a fazer anel. Anel, anel, anel. Uma coisa assim, infundada. E depois começou a pendurar aqui o regime. E chegou um momento emendava, coisa assim, né? Aí eu falei com o responsável lá da obra, falou, rapaz, eu estou ficando maluco com esse projeto aqui, né? Aí a primeira pergunta que eu fiz para ele, por isso que eu estou trazendo para vocês, por que anel? Aí o cara falou assim, não é porque economiza? Baseado em quê? O cara escutou lá que o anel economizava e jogou o anel. Não tem nada a ver. O anel, ele alivia, ele é bom para você fazer uma rede de galpões que você quer distribuir as vazões para o galpão. Tem o seu momento do anel, mas ele é muito, muito específico. Na topologia interna, é bobagem usar. Faz o cálculo, confirma e vai. E o grid, que é o consagrado aí que eu estava falando, que ele faz essa divisão. E faz o cálculo, lá com FireGrid e tudo. Aí faz as contagens de materiais, toda a lição de casa. Aí, dessa lição de casa, ele começa a fazer as análises das singularidades e do finalmente aqui do nosso estudo. Então, observa o que acontece nos valores do custo da época, depois não está atualizado, mas em termos de número, vai refletir da mesma forma. Então, você tem o método de grelha, ele ganha disparado no conceito de cálculo hidráulico, se a gente somar. E aqui não está levando em consideração mão de obra, tá? Só materiais, só. Então, está aqui, ó. E aqui o hidráulico, ó, imediatamente, ó, aí terceiro o anel, em quarto o tabelado. Em quarto lugar. E o salto é gritante, ó, de 16 para 30, é quase que o dobro. É óbvio que nem toda obra dá para encaixar um grid, mas quando você encaixar o grid, ele vai dar para você um retorno de investimento no seu projeto. Tá? À medida que vai aumentando a obra, olha que salto que dá, ó, de 3 para 5 metros quadrados, 30 para 60, 28 para 48. É assustador. Por isso que eu te falo, o projeto de sprinkler é a curva A da obra. Então, é um projeto que tem que estar muito bem pensado, em termos de economia. Tá? Então, dali, ó, 28, ó, o anel 53, aí pula para 48, 60. Então, quando nós estamos falando de economia, gente, é isso aqui, ó. É no mínimo 50% de economia. E por um cálculo assim, gente, que em 20 minutos vocês fazem. Não é assim uma coisa difícil, complexa. Não, muito simples até. Eu vou mostrar para vocês os cálculos aqui. Então, quando vem embasado nesse reflexo condicionado da tabela, que foi originado para 500 metros quadrados, para a residência, e depois se adequar a isso, então você está usando medidas na engenharia adimensionais, né? E tudo que é adimensional vai valer aquelas coisas da gente interpretar da forma que convém para nós, que é muitas vezes isso. E aí ele vai e fica naquele... E era assustador mesmo, porque quando eu conversava com o pessoal, eu falava assim, não, esse projeto aqui, dá para fazer isso. Não, aquele outro, não sei o que. Criasse assim uma visão. Na água fria, pelo conceito da água fria, que você tem um conceito de distribuição de água, então você pode ter, de acordo com a forma geométrica, com a altura do prédio, com algumas características, você pode ter uma similaridade que até vem da experiência. Tudo bem. Água fria até passa pelas características da água, naquele regime lento, homogêneo e tal. Então, você pode ter as perdas, dá para até ter uma analogia. Mas não tem classificação, a água é distribuição. Agora, a rede de sprinkler é alta pressão, alta vazão, por um tempo curto, 60 a 60. Você vai ter um regime altamente turbulento. Então, as características não dá para fazer, em momento nenhum, similaridade. Se fazer similaridade, aí você vai cometer esse excesso, principalmente. E nem por isso significa que você vai garantir, porque se você não verificou a velocidade, a topologia, a forma, vai tudo interferir no seu projeto. Ok? Deixa eu ver se aqui, acho que esse é o último. Tá, esse último slide aqui. Bom, vamos lá. Vamos deixar aqui, abrir uma sessão de perguntas aí. Nesse primeiro bloco. Fiquem à vontade.
questionar, ansiedade, o que vocês tiverem vivenciado, por favor, possam ficar à vontade de perguntar. Vamos lá. Deixa eu ver, tem um microfone, vai dar um apoio para você. Sim, vamos lá. Aqui no Paraná, o bombeiro. Ele delegou para a RT. Ele disse, tem RT? Tem. Então, tá bom. Delegou para a RT a responsabilidade pronto. E para o dono da obra, o síndico, etc. e tal, a responsabilidade. Pronto. Então, a minha pergunta é até que ponto quem que vai ser o responsável se pegar fogo e não apagar o incêndio? Então, e aí? Você vai pedir ajuda aqui, meu amigo. E aí? Se pegar fogo, cadê o RT? Então, vamos lá. Eu sempre brinco assim com meus alunos, quando eu converso com o curso. Assim, eles falam assim, olha, eu vou capacitar vocês a dominar a parte técnica. A parte política administrativa, vocês vão equalizar caso a caso. Mas nessa pergunta que você me colocou, eu diria que esta é uma pergunta igual para todas as áreas da engenharia. Tá? Cálculo estrutural. Se o cara tiver RT, se o prédio cair, e aí? Vamos pensar em cálculo estrutural. Água fria, se tiver problema. Tá? Então, uma coisa não pode impactar. O que existe da responsabilidade técnica é a consciência do cara estar procurando fazer o seu melhor. Você concorda comigo? Agora, quando você fala em estudo econômico, nós estamos falando o seguinte, bom, vamos fazer melhor aquilo que nós estamos propondo a fazer. Então, a ideia é essa. Por quê? Porque não vou fundo, não significa que se você está fazendo tabelado, que é o que já se está praticando, significa que você está com segurança. Você está entendendo? Porque nós não verificamos a velocidade. Não foi verificado 340 kPa. Você está entendendo? Quer dizer, tem uma suposta ideia de como se faz tabelado, e já se fez muito tempo, supostamente está correto. Então, quando nós comentamos isso, a RT ela diz o seguinte, médico, é a mesma coisa. O cara vai lá para a cirurgia ali, não sei o que, ele tem experiência, tudo, mas vai correr um risco ali. Né? Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que aí vai dar mais conforto e segurança para quem está fazendo o projeto. Porque está de acordo com a norma. E a norma é uma norma regulamentadora. Você sabe que eles sempre falam assim, né? A gente debateu isso aí muito, estudo de engenharia, vários temas lá em São Paulo. A norma ela é regulamentadora. Se você segue a norma, você tem grau de segurança. Agora, eu te pergunto, num projeto tabelado, qual vai ser, eventualmente, um sinistro, qual vai ser o argumento do projeto usando aquele diâmetro que está direcionado? Eu te pergunto. E aí vem a história do ART. E aí? Você vai estar protegido, falando, estou seguindo o item tal, de cálculo de demanda, o item tal, acabou. Você está totalmente está protegido, porque você fez o projeto baseado na norma. O tabelado, ele definiu a restrição e ninguém segue a restrição. Então, eu diria que hoje a pessoa que está fazendo tabelado, ele está correndo mais risco. Vai, Michael. Espera aí, vai dar o microfone para ele aí. Nós temos um cliente no interior de São Paulo, em Presidente Prudente. Não tem muito a ver com cálculo hidráulico, mas fala um pouco da tubulação ali. A nossa tubulação hoje ela só pode ser utilizada para sprinkler, risco leve, somente, né? E o que acontece? No interior de São Paulo, algumas construtoras começaram a utilizar essa tubulação laranjinha para hidrante. Porque eles seguem a NFPA 14, que tem uma brecha na norma, fala que é permitido em alguns casos, tem que fazer alguns testes. Mas a Lubrizol, a Amanco, não permite. É somente o risco leve para sprinkler. Ok, aí surgiu essa dúvida. Falou, se acontecer algum problema? No nosso catálogo, tudo quanto é lugar falando que é risco leve, estamos isentos quanto a isso. E não era bem assim.
Depois ficamos sabendo que se acontecer algum incêndio, porque está tudo instalado lá, tem um monte de prédio utilizando para hidrante. Não só o nosso produto, como também da concorrência, eles utilizam. Então, o que nós começamos a fazer? A gente tem que emitir, tem que notificá-los, com carimbo lá da diretoria, de todo mundo, o corpo de bombeiro, a construtora, porque caso ocorra um problema desse tipo, mesmo constatado em nosso site, manual técnico, a gente tem que notificar a construtora de que não é o modo correto da utilização do produto. Então, assim, por mais que eu vou de acordo com o que o Aparecido disse, por mais que, de quem que é a responsabilidade se o bombeiro está dando RT, a gente precisa notificar o bombeiro, ou então a construtora, a instaladora, enfim, quem está fazendo parte daquele projeto, de que não é o modo mais adequado a ser seguido. Porque a responsabilidade, se acontecer algum problema, é de todos. A polícia, lá no caso, a investigação vai cair para cima de todo mundo. De todo mundo. Então, eles vão pegar quem notificou, quem tentou trabalhar da forma mais correta e isentar. E depois quem não ligou tanto para o assunto vai se prejudicar. Bom, desculpa, qual é o seu nome? Ricardo. A gente atua no Brasil inteiro, meu nome é Charmene, e não é uma exclusividade do Paraná, né? A gente brinca que a VCB é o bombeiro viu, está legal, e está legal naquele momento. Então, realmente, se você for pensar, como disse o Aparecido, a responsabilidade técnica do engenheiro é muito grande. E é quem acaba, se você for pensar lá na barragem que caiu... esqueci, a gente já caiu tanta barragem da Vale. Brumadinho, exato. É que já são tantas. Desculpa. Mas eu conheço a empresa o engenheiro que faz, e ele assinou a responsabilidade técnica e ele foi preso. Então, assim, ninguém leva em consideração que o modelo de barragem é um modelo obsoleto, que tem um risco inerente. Quem assina, infelizmente, tem o ônus e o bônus. Então, o que a gente normalmente recomenda quando a gente está apoiando os projetistas e responsáveis técnicos? Uma maneira de você se resguardar obviamente, seguir as normas, porque aí você tem como argumentar, um ótimo seguro de responsabilidade técnica e a utilização e especificação de produtos certificados, porque dificilmente você tem uma falha do projeto por conta do projeto em si. Então, é falha de instalação, é falha de performance de produto. Então, você especificando produtos certificados, como é o caso do próprio Blaze Master, aumenta a sua segurança de que uma terceira parte fez essa avaliação, especialmente quando você está considerando os sprinklers. Então, alguns pontos do sistema você até tem como testar, o bico em si também não. Você não tem. Então, é essencial a especificação de produtos certificados, um bom seguro de responsabilidade e adotar essas questões que o Aparecido está fazendo, como o cálculo hidráulico, a otimização para grid, ajuda você a continuar competitivo no mercado. Porque, a partir do momento que o seu projeto com produtos certificados, ele vai ficar mais caro. Então, é importante você adotar essas medidas que vão gerar economia no geral. É isso que a gente normalmente recomenda para os nossos clientes e parceiros, e está dando certo, mas no Brasil todo, não é só no Paraná. O bombeiro, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro o bombeiro viu, está legal. Okay? Multinacional americana, então a gente conversa muito com o pessoal lá de fora, e lá eles todos seguem a NFPA, ponto. Aqui a gente tem a NBR 10.97, nós temos a 13.714, e cada região, cada estado tem a sua norma local. Por exemplo, semana passada eu recebi uma ligação do comandante do Corpo de Bombeiros de Brasília, e ele quer utilizar esse produto para hidrante. Eu falei, olha, não pode, mesmo lá de Presidente Prudente. Ele falou, Maico, mas aqui a gente segue a NFPA. Eu falei, mas tem uma norma nacional, tem a NBR, é nacional. Então, a gente precisa seguir a NBR. Mesmo assim, não, ele quer seguir a NFPA. Eu falei, e aí, vamos lá, partir para a notificação de novo. Então, é realmente um pouco mais complexo aqui no Brasil, porque, por mais que nós tenhamos aí várias normas locais, nacionais, cada região tem a sua norma local, o seu bombeiro,
atua da forma que ele acha mais correta. Então, a gente precisa realmente sentar, conversar, explicar, para evitar esses possíveis danos. Muito bom, pessoal. Você viu que as perguntas sempre enriquecem a nossa... E também, sabe o que acontece? Um outro detalhe? Se você estiver pegando uma fábrica e passar por um nível acima do Corpo de Bombeiro, uma FM Global, lá tem o Fire Engineer. Lá não tem um bombeiro que vai fazer avaliação. Um cara especialista. Não passa nada. Eu tenho uns 10 clientes lá. É no mínimo de 7 a 10 revisões. E ele não dá ali o checklist na primeira. Ele já passa uns 10, 15. Porque ele vai analisar tudo, porque ele vai querer garantir a obra. Então, se der um problema na obra, eles vão ter que bancar o seguro. E sabe uma novidade agora para vocês, do Corpo de Bombeiro, agora recente? Agora, as próprias seguradoras estão fazendo uma avaliação de perícia. Ou seja, teve o sinistro. Vai um especialista, verifica a causa. Se foi comprovado que não está de acordo com a norma, eles não pagam. Tá? Teve aquele evento lá em São Paulo, em Cubatão, já tem uns 8 anos. Sabe aqueles tanques de combustível lá em Cubatão? Pegou fogo, ficou uns 20 dias. Não foi? Nossa, esgotaram todo o estoque de espuma de São Paulo, Santos, tudo. Quem fez aquele projeto de ampliação foi, por coincidência, um colega meu, um projetista. E depois ele fez uma matéria, engenheiro, né? Fez uma matéria, tudo, porque ele estava pilhado, né? Porque teve pelo evento, né? E, na época, ele fez o projeto correto, especificou correto, mas o pessoal não executou do jeito que ele estabeleceu. A garantia dele foi por ter feito tudo de acordo com a norma. E é um especialista, um cara super responsável. Então, ele ficou livre de qualquer problema naquela situação. Vocês estão entendendo? Então, e como eu comentei logo de início aqui, que eu pus naquele PowerPoint lá, o item da norma, eu deixei claro ali. Então, você não está fazendo... Quando você está falando de estudo econômico, o que é um estudo econômico? O reflexo de não fazer o cálculo hidráulico. Se a pessoa fazia o cálculo hidráulico já normalmente, aí você já está dentro do otimizado que a norma pede. Esse exagero que teve foi pela essa deformação da interpretação da norma e da habitualidade. Vocês estão entendendo? Por isso que eu falo que a habitualidade, ela, nesse segmento, ela ficou desencontrada. Ficou totalmente desencontrada. Então, eu fico feliz de compartilhar com vocês e colocarem uma situação de tem que ser validado. Porque está sendo algo inadequado. Porque se a norma não colocaria que até 450 metros. Agora, se você tiver uma lojinha de shopping, 450 metros, está tudo certo, pode fazer o tabelado. Não tenho nada. Gente, no momento eu tenho nada contra. O que não podemos é misturar um conceito que é aplicado com uma finalidade e misturar outra finalidade. E achar que isso é normal e está seguro. A minha contestação aqui no nosso trabalho é mostrar isso e orientar vocês de não ter esse excesso por erro de interpretação, vamos dizer assim. Tá? Então, reforço assim, a sua garantia da RT está porque você está mais embasado na norma e está mais seguro. Tá bom? Mais pergunta, vamos lá. Mas isso não vai gerar um Fale. Conflito por quê? o instalador que recalcular. Legal. Operacional. Recalcula, o instalador ele Não, toma, entendi. ele toma a atitude de recalcular Não, e ele chega à entendi. conclusão e otimizou. Entendi. Isso não vai gerar um conflito com o projetista que vai dizer assim, você não está executando o meu projeto, então eu tiro a minha RT, não me responsabilizo por nada. Quer dizer, o instalador não está trazendo para si uma responsabilidade do projeto também? Legal. Eu estou falando legalmente, né? Não! Aquele momento em que os engenheiros levantam da mesa e quem senta na mesa é o advogado. Não, eu que sei não como é está que é. na obra, não calcula A pilha, nada. a pilha. E ele só olha o que está escrito no papel. A pilha da reunião. Participei de umas 7 reuniões assim. 7. Eu participei, como ouvinte e opinador. Sabe o que eu fazia na reunião? Eu levava a norma debaixo do braço. E se fosse, no caso de hidrante, a IT, ou no caso de vocês, né? Aí eu só vi o debate ali. Não, que tal exagero, está um gasto, isso aqui lá, papá. Depois de tudo se matou no contextualização, porque acha que é a habitualidade, acha que é aquilo.
Aí o pessoal, por exemplo, se dá uma opinião. Pois não. Olha, nesse caso aqui, ó, a norma coloca aqui, dessa forma, disso. Logo, como você vai contextualizar isso aqui se não está de acordo com a norma? Pronto, acabou a reunião. 5 minutos, acabou a reunião. Então, agora, na prática, isso foi a situação que eu vivenciei. Na prática que os meus clientes estão vivenciando, meus usuários, sistemas, tudo, o que eles chegam, eles tentam harmonizar. Fala o seguinte, olha, para essa obra aqui, eu preciso economizar. E, dentro desse conceito adotado aqui, não está compatibilizando o projeto. Então, ali em São Paulo, cada cidade tem a sua contextualização. Não podemos padronizar isso, que cada cidade o seu perfil. Mas, em característica, houve uma harmonização entre o projetista. Quer dizer, muito da instaladora ela não mudava por livre e espontânea vontade. Sabe o que ela fazia? Ela fazia um pré-estudo, chamava o projetista, sentava na mesa com ele e conversava com ele. Olha, aqui está tendo um excesso aqui, tal, não dá para se adequar esse projeto aqui, a gente dá prosseguimento. Houve uma contextualização disso, houve um acordo nesse sentido aí. A instaladora simplesmente não mudava, simplesmente mudava, executava e não compartilhava. Não, fazia uma contextualização, fazia uma pré-análise com validade, chamava o projetista e conversava com ele. Vem cá, vamos dar uma otimizada nesse projeto aqui? Nós estamos falando de uma economia de 200, 300 mil, 400 mil. Meu cliente, e tinha uma parceria até com o cliente também, falou assim, isso aqui eu vou te passar essa economia, aí que ganhava fidelização. Aí, efetivamente, ganhava fidelização. Porque você está falando com o cliente final, que você está economizando, e ganhavam uma fidelização por parte do projetista que está economizando. Então, realmente, requer isso. Porque, se não tiver isso, o que nós vamos ter? Um gasto. Você concorda nesse ponto? Então, que é o... Não, primeiro que eu te falei, é o problema técnico... Eu já vivenciei essa situação. Aí você chama o projetista para conversar, você explica para ele, você mostra para ele... E o cara não quer saber. O cliente fala assim, eu contratei um projeto, não quero me meter. Tá? E eu já disse que vou lhe pagar tanto, acabou. E aí o projetista fala assim, não, eu estou correto e... Acabou, não tem conversa. Sem conversa. Tá. Aí você entra novamente no jurídico. Então, aí nesse caso, o que a gente faria? Vamos lá. Porque isso já é um problema político-administrativo. Aí, no seu ponto de vista, hoje. Hoje, para você estar coberto, do meu ponto de vista, você tem que seguir o projeto. Você tem que seguir o projeto. Mesmo gastando, sei lá, 200, 300 A não ser que o cliente chega para você e fala assim, não, então pegue para si a responsabilidade e você gere um RT de projeto. Tá. Porque existe RT de projeto e RT de execução. Entendi. Né? Entendi. A partir do momento que eu não quero executar o projeto ipsis literis que ele está, se eu provo que o projeto está errado e o projetista não assumir isso, eu tenho dois caminhos. Ou eu executo o que o projeto está dizendo e me salvaguardo da RT. Isso falando só tecnicamente, não em não, custo, lógico, né? Não existe uma salvaguarda de custo. Porque eu estou fazendo obra a 300 mil reais mais caro, mas não interessa. Tecnicamente está correto? Tá, ele calculou, ainda que erroneamente... ou com uma margem de segurança errônea, mas ele calculou, está contra a norma? Não. Eu tenho que executar. Não, nesse caso, sim. Não, vamos lá. Vamos pegar esse ganchinho aí que é legal. Se a obra tiver mais de 450 metros quadrados e ele usou tabelado, ele está errado. Se quiser, eu até volto o PowerPoint lá. Vamos voltar ao PowerPoint? Põe para mim. Não, eu quero te dar uma tranquilidade que não é simplesmente... você... É que eu te falo, é aquela história de falar que está certo. Esse é o ponto-chave. O pessoal da Sanidrel, eu vou até passar um depoimento deles, o que eles falam é o seguinte, eles chegam e conversam com o cliente, olha, tem um projeto que está subdimensionado. Hoje, eles mesmos já fazem a revisão, depois chamam o projetista e conversam. Aí, no seu caso, o cara não quer pôr a mão. O cliente quer passar a responsabilidade para você sem... Quer dizer, você está sendo um amigo do cara e o cara quer te ferrar, como diz o outro. Mas, agora outra pergunta. Isso está em geral ou é particular alguns perfis? Particular, tá. Não, entendi. Mas você se sente confortável dentro dessa situação? Por exemplo, aqui, ó. Não, só para contextualizar.
Não é uma coisa que você está... A gente está imaginando aqui, olha ali, ó. O método de cálculo por tabela só pode ser utilizado em novas instalações com área máxima de 465 metros quadrados. Não, está escrito aqui, norma, isso aqui é 10897. Mas aí o que fazer? Executa a revelia e chama para si a responsabilidade? Então, aí também é o seguinte, é uma situação que você está... É uma decisão que eu te falo, política administrativa. Primeiro, se o projetista não quer... Não, você sabe que teve alguns casos, agora eu lembrei, teve um caso que eu, compartilhado com o executor, eles pagaram outro projeto para outro projetista. Que um projeto desse, dependendo do porte da obra, nós estamos falando de um projeto de 20, 30 mil reais. Para economizar, às vezes, 10 vezes mais isso. Você entendeu? Então, é nesse ponto que eu também contextualizo. Porque eu também não acho certo você que vai executar ficar com o ônus da responsabilidade, que não é o seu... Porque a partir do momento que você executa diferente do projeto, você puxou para si a responsabilidade. Então, quer dizer, da minha parte, eu acho que esse perfil desse cliente, do seu cliente, responde assim para mim, parece que não está indiferente com o dinheiro dele. Essa ideia. E quer repassar o problema para você. Quer dizer, você está sendo um apoio para ele, ele quer... Então, nesse caso, no meu veredito, eu seguiria o projeto. Nesse caso, eu seguiria o projeto. Porque você está sendo, como é que fala? Você está sendo um bom prestador de serviço, tentando otimizar a obra de acordo com a norma, identificou um excesso, e você está sendo punido por ter chegado ao excesso? Não, você está sendo punido por ter chegado ao excesso. Não é verdade? Foi igual aconteceu também numa aprovação de um projeto de ventilação do Corpo Bombeiro. Passou, foi aprovado. Um projeto de exaustão de fumaça. É um projeto caríssimo, obra complexa. E na hora da aprovação, não funcionou o sistema e o cara rejeitou. Aí o cara falou assim para o Corpo Bombeiro, pô, o outro aprovou e você rejeitou? Eu falei, é bom, dois está errando a mesma coisa? O cara teve que refazer. Deu um maior pau ali, feio. Porque o cara lá da aprovação passou. Executou o que foi aprovado. Só que na execução não atendeu a necessidade efetiva. Aí o cara não aprovou. Aí ele fala assim, pô, o outro aprova, você não aprova, então 2 errando, vai estar certo? É mais ou menos um similar. Então, nesse caso, não. Tá? Mas no seu caso específico, eu acho que o seu papel é ser tecnologia de obra, otimização, material, adequação. O seu perfil como um profissional da área de execução. Agora, se não existe dentro dessa trâmite administrativo uma visibilidade nisso, então, nesse caso, tá bom, então executa aqui, pronto. Porque, primeiro, que vai ser responsabilidade do projetista, e do outro, que o cara vai gastar mais dinheiro. Tá? Mas é um ponto chave, eu te falei, tem casos que você vai ter que resolver política administrativamente, que não te inibe ter esse conhecimento e vivenciar isso todo dia. É isso que eu comento todo com meus alunos, a maioria deles. Eu falo assim, vocês não podem, por causa de uma analogia inadequada, ser o conceito de vocês. Então, que parâmetro nós vamos seguir? E foi aquele caso que eu comentei no início. O cara tinha uma bomba de 25. O cara que vai instalar, acha que tem que pôr uma bomba de 150 e vai pôr? É até um problema sério, porque se você precisa de 70 metros de coluna d'água, o cara põe 200 metros de coluna d'água, vai estourar a tubulação, vai superdimensionar. E teve um caso também em Salvador, agora recente, foi até um cliente nosso, era um hospital, usaram o Amanco Fire, um risco leve. Também foi um puta exagero. Os caras eram 7 bicos, tubinho de 65, o cara começou com 100 da principal, desceu lá 150, uma bomba e tal. Fizeram a obra, reotimizaram tudo, e porque também esses excessos geram também algumas respostas diferentes na operacionalidade. No segundo bloco aqui, nós vamos mergulhar no conceito. Tá? Vão mergulhar no entendimento. Mas jamais se sintam confortáveis por não visualizar isso aqui. Eu sempre falo, tem sempre problema político administrativo, que aconteceu comigo há 2 semanas, literalmente. O cálculo é risco leve, o cara enquadrou como ordinário. A tubulação lá, o cara usa aquela que está lá. Uma bomba, então, na prática, uma reserva que era de 30 metros cúbicos, pulou para 90 metros cúbicos. Uma bomba que era de 5 cavalos, usou uma bomba de 15 cavalos. Aí falou, não, eu preciso do jeito que está aí. Pronto, está aí.
Eu não vou ficar contextualizando com ele. Eu fiz o meu papel de informar ele. Foi outra vez também, outro carro, lembrei agora outro carro, eu tenho uns carros aqui do Rio de Janeiro. Era um supermercado. Aí tinha uma VGA, a pessoa pegou um braço de uma VGA, ligou outra VGA. Não pode ligar VGA em série. Aí o cara falou assim para mim, mas está aprovado. Como se a aprovação fosse mandadatória. Falou, o problema é se dar um sinistro aqui, aí vai ter todo um processado que executou, aí vai todo mundo. Porque você não pode fazer algo que é inadequado na infraestrutura do equipamento. Eu falei, então vamos fazer o cálculo, mas separado. Eu fiz tudo separado. Também não fui conivente também nesse caso aí. Então, eu acho que assim, ter esse senso tem que existir. Porque você está maduro no sentido de colocar nessa área de sprinkler, tá? Hidrante sprinkler, que é uma área específica, requer uma especialização contínua, e o pessoal faz muita coisa assim. Em Curitiba, por exemplo. Isso é algo que não dá para discutir. Que aí o pessoal tem que fazer uma bomba, um reservatório para hidrante, e uma bomba, reservatório para sprinkler. Isso não existe hidraulicamente falando. Você pode somar as vazões de hidrante e sprinkler e ter uma bomba e uma bomba reserva, que é muito mais eficiente. E um reservatório único. Então, é conceito que pega norma, coronéis, são coisas que estabelece como lei mandadatória. Não é uma coisa que funciona. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, o Brasil todo usa, não tem problema. Mas, independente da cidade que usa, se a gente for para hidráulica, para engenharia, vazão, você tem que turbir, porque se tiver um evento de incêndio do hidrante, você já tem uma reserva para o hidrante, volume água. E de sprinkler também, porque não são eventos simultâneos. Pode acontecer, mas não são eventos simultâneos. São diretrizes. Igual o cálculo de espuma. Tem que ter uma vazão que vai ter espuma ou que não vai ter espuma. Mas eu sempre coloco isso para os meus alunos. Primeiro, se libertem tendo o conceito correto, cálculo hidráulico, norma tal. Problema político administrativo, aí vocês vão acertando caso a caso. Mas não pode o problema político administrativo afetar o seu conhecimento técnico. Porque muito, olha, sem brincadeira, cada 20 alunos, um pergunta, professor, tem uma bomba genérica? O que é bomba genérica? Que atende todos os caras? Então, você está desprezando risco, está desprezando topologia. Não funciona isso. Aí fui no Corpo Bombeiro dar aula lá, que aprova o projeto. A mesma pergunta. Tem uma bomba genérica? Por quê? Porque o pessoal quer tratar a área de incêndio igual água fria. Água fria, sistema para atender 24 horas, abastecimento. Incêndio é uma pré-atuação de combate até a chegada do Corpo Bombeiro. Então, são finalidades diferentes, conceitos totalmente diferentes. E essa generalização acaba afetando isso. E dá muito debate em reunião, porque às vezes o cara faz um projeto que era risco leve, e tem lá uma bomba lá de 5 cavalos, tal. Aí eu pego uma outra obra que não é risco leve, risco ordinário, que já dá uma bomba de 15. Aí quem teve a referência anterior falou, mas a outra obra foi de 5. Né? Isso aí vai ser bacana no segundo bloco. Eu vou te nutrir mais de fundamento técnico. Aí você vai se sentir muito mais confortável de até reunião. E situações clássicas. Por exemplo, teve um cliente que fez uma obra em Recife. A Uzi Minas, né? Tinha uma obra em Recife. Aí ele ficou em dúvida. Vou usar a norma de São Paulo ou uma norma de Recife? Instrução técnica. E o diretor quer que economize. Tá bom. Aí eu falei assim, bom, a sua obra é uma fábrica, né? Tá. Então você não quer agora fazer um cálculo para uma bomba, né? Que é um dos pontos mais caros lá do projeto, e daqui 1 ano, 2 anos trocar, né? Não. Então você faça então de acordo com a norma de São Paulo, cruze com as informações da instrução técnica Recife e verifica a que ponto você pode considerar dos dois termos, qual que é mais restritivo, menos restritivo, e você vai enxergar no cenário. Aí fez uma adequação. Quer dizer, se você só se preocupar em aprovar o projeto lá em Recife, que tinha uma norma defasada, ele tinha que ter muito menos limitação. Era esguicho agulheta e tudo mais, né? Pressões mínimas. Então, tipo aqui, enquanto São Paulo é 150, 30 litros por minuto, lá era 125 e nem considerava a pressão. Lá podia ser agulheta e São Paulo tinha que ser regulável. Agora, você vai para uma fábrica, você vai pôr um esguicho agulheta? É complicado. Então, é uma consideração a ser feita. Então, se você só vai querer economia, então põe agulheta aí.
Aí, na primeira validação do AVCB, o cara vai pedir o regulável, e aí a bomba não vai atender. Então, tem considerações que você tem que ser feita também de acordo com finalidade final. É uma fábrica, é uma indústria, é uma consideração a ser feita. Mas aí você está nutrido pela norma e pela instrução técnica, então você tem conforto de tomar uma decisão política-administrativa, sem se contaminar pelo problema político-administrativo. E sim, conceitualmente aqui passa. Bom, mas nessa obra eu vou adotar isso, adotar aquilo. E você está tranquilo. Qualquer sinistro, que Deus queira que nunca aconteça, mas você já tem uma referência que vai te respaldar. Até porque a gente está falando também de execução, aprovação e tudo mais. Até para o cara do AVCB, na hora ele for fazer o teste na obra, ele vai encontrar um cenário que ele está esperando, né? Então, essa área de combate a incêndio, ele sempre requer essas capacitações, para você sempre estar bem, como é que fala? Apoiado nas diretrizes. Tá? Beleza? Mais uma pergunta aí? Fica à vontade. Pois não. Oi? Obrigado. Qual que é a receptividade do órgão fiscalizador, no caso, o Corpo de Bombeiros, Sim. aqui, pelo menos é assim, Sim. de você reapresentar um projeto já aprovado, com nova configuração? Entendi. Mesmo porque... Olha, não, entendi. Porque, tipo assim, está aprovado, agora ele fez um reestudo e reapresentou o projeto. Olha, Vai para o final da fila, você já está lá na execução, porque foi o teu sugestão. É do tempo teu mais de instalador. operacional, você quer dizer assim, de... De todo sentido, todo né? sentido. É que eu te falei, eu posso trazer uma referência de São Paulo, por exemplo, 30 dias no máximo, o pessoal via fácil, faz uma atualização. Eu já tive algumas referências de tempo em outros estados. Eu não sei como está a referência de tempo aqui, de você apresentar o projeto. Tenho até medo de falar, viu? Não, pode falar. Fica à vontade. É assustador, cara. 1 ano, 6 meses? Uns 4, né? 4 meses? Principalmente se o cálculo foi feito pelo projetista do Corpo de Bombeiros. Ah, entendi. É o lobby. São Paulo tinha um lobby. Desculpa, eu não falei, cancela. Não, mas apaga. fica à vontade, já estou acostumado. Em São Paulo tinha um lobby muito forte, né? Tinha vários estados, né? Ainda até coronel dava entrada de uniforme, né? São Paulo foi muito forte, até uns 7 anos atrás era assim. Aí eles centraram tudo na Sé. E aí já melhorou bastante o processo, né? O pessoal de Goiânia, o pessoal tinha ameaça de morte, tinha um negócio mais agressivo ainda. Não, te juro, teve um caso do cliente mais agressivo aí. Bom, de novo a gente se esbarra no problema político administrativo, né? Vocês estão percebendo? Bom, aí é uma questão política administrativa. Vamos supor, quanto que impacta... Agora, vocês perceberam que, todo momento, nós também não temos que ficar conivente, que sempre tem uma obra mais onerosa? Qual é o custo dessa obra? Quanto que vai impactar isso? Quais os valores que nós estamos falando? E aí a gente faz uma compatibilidade. Hã? Sim, não tem... É muito comum, isso é muito comum. De repente, você, por exemplo, aí existe uma questão de planejamento da obra, que estágio está a obra, quanto vai impactar. O que é importante é o seguinte, vocês concordam? Vocês acham... Vamos reverso da medalha. Você acha que é confortável a gente ficar conivente com algo que é possível otimizar e a gente ignorar essa otimização? Primeira pergunta que eu tenho que fazer para vocês. Você acha que o fato de saber que eu consigo otimizar meu projeto... é bom nem saber disso? Não, eu tenho que contextualizar com vocês de uma forma de fazer o reverso da medalha, né? E eu acho que é legal a gente fazer essa análise, por exemplo, nesse caso específico. Com relação à aprovação, não, é muito solidário nessa área de projeto. Eu tive mais de 500 alunos que eram bombeiros. Tá? Mais de 500 alunos. Não existe uma coisa assim, sou autoridade e pronto, né? Ainda mais que, primeiro, se o bombeiro, de repente, formação, tem os que têm formação de engenharia, outros não têm, tudo mais. Então, não é uma questão de falar, eu fiz, mandar... Não, eu posso falar de uma vez que eu tive agora, recente, desse hotel de Aparecida mesmo.
que foi a coisa mais assim desconfortável de se lidar. Por quê? Porque era um hotel, último apartamento, tinha que ser 7 bicos. Aí eu calculei também lá dos 7 bicos, tal, deu, sei lá, 800 litros. Não, sabe o que acontece? Tinha uma Majorca para voo, que geralmente o cara pegava 19. Eu falo assim, quando fala assim, eu já falo assim, está falando nada com nada, do meu ponto de vista. Porque você tem uma classificação, é a norma. Não existe uma particularidade da fala. Sabe? Uma coisa eu falo assim, é ali. Eu tinha um aluno que ele falou assim, quais os deodorantes mais favoráveis? O coronel falou que é ali. Eu falo assim, tá, é lá porque lá está no desnível e na distância mais desfavorável. Eu estou falando hidráulica, gente. Eu estou falando hidráulica, estou falando norma. Se eu começo a ficar refém desta fala, meu Deus do céu, onde nós vamos parar? E aí ele falou, não, que o outro, não sei o que lá. Aí eu já tenho essa postura assim. Falei, bom, são 7 bicos. A norma está aqui, do número de chuveiro, tá. Aí o sujeito foi lá e falou assim, Aparecido, mas se o cara... Então, você quer que eu aceite uma coisa não infundada e despreze o conceito da norma? É isso, só para me entender. Porque eu fico tranquilo também. Você quer seguir esse raciocínio? Tá bom. Quer calcular 20? Tá bom. Quer gastar 20, 30 metros? Gaste. Mas você tem a certeza que eu estou te falando que você vai gastar mais. Você vai falar isso para o seu cliente também. Não, tá bom. Não, aí é a prova. Aí eu falei, bom, tá bom. Aí foi aprovar. Aí voltou para falar, não tem os 140 metros quadrados. Depois eu vou explicar na segunda parte a história de 140 metros quadrados. Tá bom, então gasta mais. Quer ver outro caso? Nordeste. Não, eu falo assim, independente da cidade, tá, gente? Só falo as cidades porque foi o que eu encontrei o caso. Isso pode acontecer no Brasil todo. Aí um cliente, por exemplo, a rede de hidrante, um caso paralelo, não é sprinkler, mas na distribuição interna, é 30 metros a mangueira para interno. Externo, 60 metros. Né? Normal, está na norma. Aí o meu cliente foi lá falar com o cliente falou, não, você tem um hidrante lá, tem 60 metros, o cara pode entrar com a mangueira lá dentro. Para 60 metros, não precisa adotar 30 metros, que aí você me vai fazer gastar 6, 7 hidrantes, desse jeito eu ponho 3. Aí vai, não, que a minha fábrica é de gesso, um gasto, ganho pouco, aquelas conversas assim, né? Eu falei, isso aqui é norma, instrução técnica. Aí eu falei assim, leva lá para alguém da sua cidade para ver. Não, eu fui lá um amigo meu, o projeto falou que está tudo certo. Aí ele foi conversar com ele, falou, não, o cliente dele falou assim, não, tem que pôr, todo mundo já fez assim para mim, não é agora você que vai fazer diferente. Eu falei, tá bom, quantos hidrantes que ele quer? 3? Então põe 3. Aí ele põe 3, deu entrada no corpo do bombeiro, passou os 2 meses, ganhou comunique, estava errado o projeto. Aí vai refazer o projeto, pôs 6 hidrantes e pronto. Então, essa área, eu tento não me contaminar, por isso que eu falo. Entender bem os conceitos, a norma, a instrução técnica. Os problemas político-administrativos, aí vocês vão ajustando. No caso específico de vocês, segue o norte da economia. Tá? A obra custa, sei lá, vou economizar 400 mil reais. Levar 3 meses a mais, tudo, tá? Vamos gastar mais 40. Para quem está investindo é interessante, é um bom parceiro seu que ele quer otimizar, legal, então vamos todo mundo junto aí. Não quer entrar na história do entendimento aqui, então paga o ônus, tudo bem. Mas não vamos generalizar, vamos trabalhar caso a caso, o que acontece. Cada 10 CEP2, 3 tem umas arestas aí, mas não vamos se contaminar com isso não, vamos analisar caso a caso, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o conceito agora, no segundo bloco, a gente vai dar um break agora, e aí vocês vão entender melhor o que eu estou explanando aqui. Essa primeira é só contestação de valores, para vocês verem como dá economia de verdade. Tá? E na segunda eu vou mostrar como devia ser feito desde o início. Muitas vezes o pessoal pula isso aí, tá bom? Aparecido, uma dúvida aqui. Mais um, vamos lá. Você falou que a norma 10897 é cópia da norma americana. É uma cópia parcial. Parcial. Porque lá que se fazem sprinkler para residências, que é obrigatório, de até 465 metros quadrados. E lá nos Estados Unidos não tem norma para galpões industriais?
com áreas Tem, menores? tem. É storage lá, é Só que especial. nós Não. não foi puxado. Legal. A 10897, ela não é para depósito, tá? Aí também... Isso, bom, foi ótima a sua fala. Foi ótimo. A 10897 é específico para o uso geral. Apesar dela pôr alguns pedacinhos que ela fala de norma, tal, tem uma norma específica. Agora, olha só o buraco que nós estamos, em bom sentido. A nossa norma brasileira de depósito está defasada. Está da década de 80. Nem usa o SFR. Olha só. No Rio de Janeiro, muitas vezes o pessoal punha a norma essa norma defasada, que é 13.955, coisa assim. E ela estava defasada. Aí gerava, para vocês terem uma ideia, cálculo de 20, 30, 40 bicos, que não era eficiente, porque eu vou ter que explicar depois no segundo bloco, porque o conceito de depósito é aplicação específica, e esse da 10897 é área densidade. Então, ali dá diferença no combate, na eficácia. Então, tem que ser uma norma. E, geralmente, eu recomendo aos meus clientes, alunos, tudo, a usarem a IT 24, que foi uma tradução bem feita e super atualizada dessa norma para depósito. Então, eu sempre recomendo. Tem outros estados que vão... Eu acho que estão atualizando algumas normas também, estão fazendo uma cópia da ST24. Mas, gente, o fato de vocês pegarem a norma de outro estado, não se sintam desconfortáveis, tá? Eu falo porque, às vezes, precisa ler para você ter um embasamento para até fazer uma comparação. Tá? Mas seria IT24. Tá? Bom, nós teremos, então, professor, teremos um intervalo de 15 minutos e aí retornaremos para as atividades aqui da palestra. Muito obrigado.